Olá a todos, a graça e a paz do Senhor seja com você, com sua família e sua vida. Meu objetivo neste vídeo não é convencer ninguém a crer da maneira como temos crido e entendido a mensagem do irmão Branham. Até porque esse não é um trabalho que compete a nós. Nós somos apenas um microfone, não a voz de Deus. Quem convence você de alguma coisa é o Espírito Santo. Mas eu não tenho esse objetivo aqui neste vídeo. Mesmo com isso, eu não tenho esse objetivo. Eu quero que você apenas entenda o porquê temos tomado a posição que temos tomado referente ao ensino do irmão Branham e à teologia que os pastores da mensagem têm nos ensinado. Então eu quero aqui apenas expor algumas notas, algumas falas do irmão Branham, e você vai entender o porquê temos tomado essa posição. Porque alguns estão dizendo que nós estamos com o espírito do diabo e causando divisão entre o pequeno povo da mensagem. Isso não tem produzido amor e essas coisas todas, esses argumentos todos que eles usam. Bom, eu quero aqui expor como se fosse um ponto de defesa, mas apenas para esclarecer o porquê nós temos tomado a posição que temos tomado. Bom, vamos lá. William Branham, ele tinha uma teologia peculiar. Ou seja, ele tinha uma maneira própria de ensinar, que é diferente de qualquer seminário teológico, de qualquer igreja que você tenha aprendido aí. E ele vai ensinar algumas coisas que você nunca vai ver em lugar algum sendo ensinado. Então vamos lá. Um dos ensinos dele é de que Deus foi criado. Bom, só de ouvir essa palavra você já considera como heresia. Exatamente porque Deus não pode ser criado. Esse é o ensino dualista da Sistema de Jeová, que diz que um Deus foi criado. Bom, vamos lá, vamos tentar entender o que o William Branham disse com essas palavras. Lá no sermão que ele pregou, intitulado Por que tinha que ser pastores, do dia 21/12 de 1964, parágrafo 98. O irmão Branham diz assim, ó: ele havia começado uma nova criação. O que era? Uma criação de si mesmo. Deus foi feito carne e habitou entre nós. É isso? A Bíblia disse, no princípio da criação de Deus, Deus foi criado em forma humana. Então, essa era a maneira que ele interpretou Apocalipse 3:12, se eu não me falha a memória. Ele diz que Deus fez uma criação de si mesmo, porque lá na Bíblia está escrito Deus foi criado, o princípio da criação de Deus. Outro sermão, onde ele vai dizer praticamente a mesma coisa, a Era de Laodiceia, do dia 11/12 de 1960, parágrafo 111. Eu sou o princípio da criação de Deus. Através das eras da igreja que estamos a ter, você aprenderá que eu sou Deus, Deus criado em uma forma de homem. Eu sou o princípio da criação de Deus. Amém. Outra mensagem, Apocalipse capítulo 4, número 3, do dia 8/1 de 1961, parágrafo 128. Ele diz assim: Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. Apocalipse 1, está certo? Não, é Apocalipse 3, lembrando. Então, quando Deus foi criado, ele é o princípio da criação de Deus. Deus é eterno, está certo? Mas quando Deus foi criado, quando um bebezinho foi concebido no ventre de uma virgem e ela começou a desenvolver células dentro dela para trazer este pequeno bebê, isso foi o começo da criação de Deus. Então, vamos tentar entender uma coisa aqui. O que o irmão Branham está dizendo aqui, quando aquele bebê foi criado no ventre de Maria, ele era o princípio da criação de Deus. Era Deus criado na forma de um homem. Essa é a maneira que ele ensinou. Só que, em meio a tudo isso, ele vai dizer algo mais interessante. Lá na mensagem A Era da Igreja de Esmirna, do ano de 1960, dia 6/12 de 1960, parágrafo 130. Ele vai dizer assim, ó: qualquer coisa que teve começo tem um fim, porque qualquer coisa que teve um princípio é uma criação.
Mas Deus não foi criado. Ele sempre foi Deus. Não há nenhum lugar onde ele fosse criado. Outra mensagem. Aquela mesma mensagem que nós lemos há pouco. A era da igreja de Laodiceia. Agora no parágrafo 110. Um parágrafo antes. Ele diz assim. Agora, para mostrar que ele é o primeiro também. E como ele é o princípio da criação de Deus. Você captou isso? Como Deus poderia ser criado se ele é espírito? Como poderia ser? Ele é eterno. Ele nunca foi criado. Ele nunca será criado. Bom, o que eu quero dizer para você com essas palavras é que ao mesmo tempo, na mesma mensagem, no mesmo sermão onde ele está pregando, dizendo que Deus foi criado, ele está dizendo que ele nunca foi criado. No mesmo quadro doutrinário onde você vê ele dizendo que Deus foi criado, ele vai dizer que Deus nunca pode ser criado. Entendeu? Não sei como você chama isso na sua terra, onde você esteja, mas para mim isso se chama contradição. Contradições de William Branham. Vamos lá, vamos entrar em outro tema aqui, basicamente a mesma coisa. Na mensagem Um Maior que Salomão está aqui, de 1963, parágrafo 284. Ele diz assim, agora, aquela mesma coluna de fogo que estava no deserto com os filhos de Israel foi feita carne. Deus encarnado entre nós, numa forma de ser o Filho de Deus, que cobriu a Virgem com a sombra e o trouxe para que Deus pudesse tornar humano para morrer e pagar o preço de sua própria lei. Vê, esse é o Evangelho. Outra mensagem O Sinal do Messias, de 1959, parágrafo 60. Ele diz assim, Deus morreu por todas as criaturas, o homem branco, o homem negro, o homem amarelo, o homem marrom, o homem vermelho e todos eles são criaturas de Deus. Outro sermão dele, Cristo é identificado de todas as eras, de 1964, parágrafo 177, ele vai dizer assim, Deus morreu por todos nós, isso mesmo. Entendeu o ensino dele? O ensino de William Branham é que quando aquele homem foi crucificado e morreu, segundo ele, Deus morreu por todos nós. Isso mesmo. Agora, outro sermão dele, ele vai dizer o seguinte, levantando-o e tirando-o da história de 58, parágrafo 78. Quando esse Deus, habitando em um corpo chamado Jesus, o Filho de Deus, quando ele foi chamado em cena, chamando-o da história, o Deus que podia ressuscitar o morto no Antigo Testamento e trazer vida a um bebê morto através de um profeta, aquele Deus não pode morrer, porque ele é Deus eternamente. Deus morreu ou não morreu, Leandro? Que contradição. Uma hora você disse que Deus morreu por todos, e só existe um Deus, é claro. E agora você está dizendo que aquele Deus não pode morrer? Então, recentemente eu estive conversando com o irmão Naum, e ele me disse que o nosso problema, nós que temos tomado essa posição, o nosso problema é que nós estamos acrescentando apenas um não, como o diabo fez com Eva no jardim de Deus, o Éden. Ele diz assim para mim, vocês dizem que Jeová não morreu, quando o irmão Branham disse, como nós lemos aqui, que Deus morreu, Jeová morreu. Ele diz isso, né? Era Jeová nascendo, era Jeová brincando, era Jeová chorando, era Jeová morrendo, era Jeová orando. O irmão Branham disse isso. Então ele está dizendo, vocês apenas acrescentaram um não. Foi a mesma coisa que o diabo fez com Eva. Ele acrescentou um não. Certamente não morrerás. E ele disse para mim, vocês estão fazendo a mesma coisa, vocês apenas estão dizendo, Deus não morreu. Jesus não era Deus. Ou seja, no entendimento dele, nós estamos tomando a mesma atitude que Satanás teve, quando nós dizemos apenas esse não. Bom, este argumento que estão fazendo é ao mesmo tempo incoerente e um tiro no próprio pé. Porque, como nós lemos aqui, este tal não, que é enfatizado aí, que é o mesmo não que o diabo fez,
foi o próprio profeta que ele diz crer que disse. Como nós lemos, acabamos de ler aqui, aquele Deus não pode morrer, ele é Deus eternamente. Então vê que o argumento que é utilizado contra nós, eles estão apontando para suas próprias cabeças a arma. Vamos lá. Outro tema, outro assunto da teologia de William Branham que é colocado em pauta. Como se você é seguidor da mensagem, frequenta algum galinheiro, algum tabernáculo da mensagem por aí, vocês sabem que é ensinado lá que Jesus é Deus. Então vamos ver como William Branham ensinou isso. Na mensagem Um Homem Correndo da Presença do Senhor, de 1965, parágrafo 95, ele disse assim, ó, então eis aquele outro Adão, o qual foi Cristo. Jamais um foi como ele. Alguém disse que ele não era Deus. Aí ele diz assim, lembrando, sua singularidade provou que ele era Deus. Lá no livro que ele escreveu, uma exposição das 7 eras da igreja, na página 303, ele disse assim, ó, sabemos com segurança que Jesus é Deus. O próprio Deus, ele é o Criador. Outra mensagem de William Branham, A Divindade Explicada, de 61, parágrafo 143. Jesus não era judeu nem gentil, porque o óvulo somente produziu a carne, o sangue tinha a vida. Deste modo nós somos. A Bíblia disse, nós somos salvos pelo sangue de Deus. Veja, ele não era judeu nem gentil, ele era Deus. Outra mensagem de William Branham, Senhores, queríamos ver Jesus, de 1961, parágrafo 24. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso faz dele e Deus a mesma pessoa. Se Deus é a palavra e ele é a palavra, eu e o Pai somos um. Outra mensagem de William Branham, a Mensagem da Graça, de 1961, parágrafo 80. Então Deus tinha que ser feito homem, e ele morreu em carne humana na forma de um homem chamado Jesus Cristo. Esse foi o Messias prometido que comprou a graça. Aí é onde você vê que Deus e Cristo são a mesma pessoa. Deus habitando em Cristo. Outra mensagem de William Branham, Perguntas e Respostas, de 1954, parágrafo 287. William Branham diz assim, ó, ou Jesus Cristo era Deus, ou ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Este é o ensino dele. E a maioria dos chamadas igrejas da mensagem ensinam isso. Porém, ao mesmo tempo que você vê ele dizendo que Jesus era Deus, ele vai dizer o seguinte, ó, Perguntas e Resposta número 3, de 1964, parágrafo 110. Agora, lembre-se, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Agora, você entende isso? Jesus não era Deus, mas ele era Deus. Mensagem Nomes Blasfemos, de 1962, parágrafo 240. William Branham diz assim, agora, eles estavam olhando para aquele pequeno corpo que nasceu de Maria, aquele lá que era, como ele disse anteriormente, Deus criado em forma humana. Está vendo? Aquele não era Deus. Aquele era o Filho de Deus, mas Deus estava naquele corpo. Outra mensagem de William Branham, Atitude Quem é Deus, de 1950, parágrafo 18. Eu posso ver esta pequena luz sair. Agora nós temos dois. O Pai, e do Pai veio à luz o Filho. Ele está negando que o Pai e o Filho então sejam a mesma pessoa, como ele já tinha dito que era. Agora temos dois. Outra mensagem, A Manifestação do Espírito, de 1951, parágrafo 47. As mesmas pessoas que acreditavam em Deus e eram zelosas por Deus, mataram Jesus. Mas Jesus disse, como você crê em Deus, creia também em mim. É isso mesmo? Eles eram crentes em Deus, criam em seu Pai. Mas eles deviam crer que ele era o Filho enviado pelo Pai. É isso mesmo? Não o Pai. Ou seja, não Deus. Porque Deus é o Pai, Deus Pai. Mas ele era o Filho enviado pelo Pai. Vamos ver outras declarações dele aqui na mensagem Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, de 1957, parágrafo 8. Eles não conseguiram entender.
Uma hora era Deus que estava falando e da próxima vez era Jesus falando. Ele era de uma dupla personalidade, por assim dizer. Outra mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus, de 57, parágrafo 21. Cristo parecia ser de uma dupla personalidade, porque ele não era. Ele falava algumas vezes e eles coçavam a cabeça e eles não compreendiam. E eles falavam uma coisa uma vez, parecia que outra coisa outra hora. O que era? Era Jesus falando e depois Cristo falando. Jesus era o homem, Cristo era o Deus que estava nele. Não sou eu quem faço as obras, meu Pai que habita em mim faz as obras. Vê? Deus não compartilhará sua glória com ninguém. Outra mensagem lembrando, o Senhor Jesus ressuscitado, 55, parágrafo 53. Ele diz assim: eles não podiam entendê-lo, ele era um mistério até para os apóstolos. Ninguém conseguia entendê-lo, porque havia duas pessoas conversando o tempo todo. A pessoa Jesus Cristo estava falando e Deus estava falando nele também. Às vezes era o próprio Cristo e às vezes era o Pai que estava nele. Vê? Eles não conseguiam entender algumas coisas que ele dizia, ele falava em enigmas para ele. Então, agora a pergunta que surge: Jesus era Deus, como ele afirmou algumas vezes, ou Jesus não era Deus, como ele afirmou outras vezes? É um ensino contraditório o que William Branham está dizendo aqui? Ou não? Não parece ser uma contradição de William Branham? Agora, quanto a isso de Jesus, o Filho do Pai, ser um ser dual, eu estive conversando com o pastor Naum e ele disse para mim que isso é espiritismo. Ou seja, no entendimento do pastor Naum, a mensagem de William Branham é espiritismo. Porque não foi eu que inventei essas coisas, foi o próprio William Branham que disse. Que Deus tenha misericórdia dele. Porém, o mais contraditório não é ver essas declarações do William Branham. Tipo, Deus foi criado, Deus nunca foi criado, Deus morreu, Deus não pode morrer, Jesus era Deus e Jesus não era Deus. O mais contraditório é ver a solução que os tais líderes da mensagem arrumaram para explicar para os seus gados, para os seus rebanhos, sobre por que o William Branham disse isso. Como eles não têm um ensino correto, eles vão dizer que Deus mudou o ensino do William Branham, vão dizer que para você não ler os sermões de William Branham de 1963 até 1940, que é o que nós temos disponível, eles vão dizer que Deus corrigiu o ensino do profeta, que naquela época de 1953, 1955, 1959, ele era ainda da Igreja Batista, ele era um trinitário. Então eles vão dar todo esse tipo de explicações para você, porque eles não têm o ensino correto. E olha o que o William Branham vai dizer em um sermão. A contagem regressiva de 1962, parágrafo 11. Ele vai dizer assim: então eu, por esses 32 anos de ministério, tenho tentado ficar fiel à palavra. Eu não sei de nada que alguma vez eu tivesse que alterar, porque eu li isso da Bíblia. Disse somente o que a Bíblia diz. Portanto, quando ele diz Jesus não é Deus, segundo ele está dizendo que leu da Bíblia isso. E deixo isto ir desta maneira. Então, eu não tenho tido que voltar ou reajustar nada, porque eu simplesmente digo isso da maneira que a Bíblia diz. Outro sermão ele vai dizer a mesma coisa, só que esse é de 1965, para alguns tontos que ficam falando que para você não ler sermões de 63 para baixo. Esse é de 1965, parágrafo 26. O anjo do Senhor apareceu em público, em primeiro lugar, às 2h da tarde, e a voz veio e disse: como João Batista foi enviado para percussar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem percussará a segunda vinda. Isto são 30 anos mais tarde, aqui estou eu ainda esta noite, proclamando essa mensagem. E ao redor do mundo ela foi. E eu estou feliz por estar de volta à minha cidade natal, esta noite, para representar esse Senhor Jesus Cristo, o qual eu ainda amo com todo o meu coração, e cada dia ele cresce mais doce do que no dia anterior. Agora preste atenção no que ele vai dizer. Eu nunca mudei um iota, ou seja, nem um pouquinho, nada, nenhuma parte em minha doutrina. A primeira coisa
que eu comecei lá em 1933. A primeira coisa que eu comecei, eu ainda creio na mesma coisa essa noite. Agora, como que esses tais líderes da mensagem vão dizer que Deus mudou o seu profeta? Se ele diz que nunca reajustou, nunca mudou nada e que crê na mesma coisa desde quando ele começou. Você vê quão contraditório é a religião que se diz ser revelados. Então, se você não compreendeu o porquê que ele disse que Jesus não era Deus e porquê que ele disse que Jesus era Deus, você mal interpretou as palavras, mal interpretou a mensagem e agora fica aí jogando a culpa. É na gente que estamos aqui tentando passar o entendimento correto do que ele disse. Agora, você que é crente da mensagem, vai lá e pergunte para o seu pastor por que o profeta William Branham disse essas tais contradições. Eu garanto para você que a resposta vai ser a mesma que eu já ouvi. Irmão, meu antigo pastor disse isso para mim. Irmão, eu não tenho que ficar dando interpretações à revelação. Ou seja, isso é um subterfúgio usado, é um apelo desesperado de quem não tem resposta ou não sabe de nada. Essa é a verdade. Então, vamos ver o que o William Branham disse sobre a posição de um verdadeiro ministro, um verdadeiro pastor. Ele diz assim na mensagem Provando Sua Palavra, de 1964, parágrafo 61. É o dever, obrigação do ministro, quando se traz qualquer pergunta, que ele resolva isso e então prove diante do povo, para que entendam, porque ninguém quer ser encontrado errado, retendo o que é errado. Então você vê que esse negócio de irmão, eu não tenho que estar interpretando, dando explicações, prova que esse tipo de pessoa não é pastor. Porque ele não está cumprindo com a obrigação dele. Então, nosso antigo pastor, ele não tinha respostas. E era uma obrigação dele tê-las. Então, nós fomos atrás do verdadeiro ministério quíntuplo, de Efésios capítulo 4, verso 11, onde conseguimos algumas respostas respaldadas pela Bíblia e pela mensagem, e depois nós fomos direto ao pastor, conversar com ele. E ele disse, eu não posso aceitar isso. Nós não fomos causando divisões, tipo, nós temos o que é mais correto agora, então vamos falar para o povo, ó, ou vocês ficam com ele ou vocês ficam com nós. Nós não fizemos esse tipo de divisão que estão caluniando, dizendo que a gente fizeram isso. A gente foi direto no pastor para que ele pudesse ter o ensino correto e ensinar para todos nós. Ele disse, eu não aceito isso. Ou seja, em outras palavras, eu não consigo ficar com toda a Bíblia. Eu não quero toda a mensagem. Eu gosto do meu sistema, da maneira como eu estou iludibriando essas pessoas. Então, se ele não pode aceitar, nós não podemos fazer mais nada. Nós estamos sendo falsamente acusados de traidores, de Judas Iscariotes, porque nós não queremos ficar numa igreja onde não prega toda a palavra. Estão chamando de traidores porque agimos assim. Sendo que a primeira pessoa em que nós fomos procurar foi justamente o líder, para que ele pudesse ensinar todos nós da maneira correta. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de aceitar quando William Branham disse que Jesus era Deus. Mas eu também não tenho nenhuma dificuldade de aceitar quando ele disse que Jesus não é Deus. Entende? Então, se eles não podem aceitar, como diz a Bíblia, dois não andarão juntos se não estiver de comum acordo. Agora, entende por que nós temos tomado essa posição? As pessoas, é a mesma coisa de qualquer outra igreja que não aceita toda a palavra de Deus. Você não fica ali. Que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de 99% da palavra de Deus. Foi isso que ele disse? Entende por que nós temos tomado essa posição de não frequentar mais aquele galinheiro que nós frequentávamos? É justamente por isso. Desculpe se a palavra é um pouco rude, mas porque o alimento que é servido naquele sistema, eles chamam você de águia
fala que você foi feito para voar nas alturas, mas quando chega com a doutrina, com o ensino da Bíblia, eles oferecem comida de galinha, é quirela, é milho. A águia não come isso. A águia se alimenta de carne fresca. Então, elas enganam você dizendo que você é águia e te servem um outro alimento. Então, agora, não existe divisão. Divisão seria se nós tivéssemos exposto o que nós sabemos diante de todos e feito escolherem ou a nós ou a eles. Nós nunca fizemos isso. Nós fomos direto na liderança, para que ele tomasse uma posição pela palavra, e se ele tomasse a posição correta pela palavra, teria nosso total apoio. Mesmo sabendo que durante praticamente 40, 50 anos eles ensinaram todo mundo errado. Eu fico com dó das pessoas mais antigas que colocaram toda a sua fé, acreditando de tal maneira, e aprenderam errado. Agora você diz para eles que estão errados. Você acha que eles vão acreditar? Já tem um sistema, já tem uma mente toda formada nisto. Por isso que, como se diz, esta mensagem de William Branham é para poucas pessoas, para pouquíssimas pessoas, somente para aqueles que foram pré-ordenados, predestinados, eleitos para isso. Porque eles vão compreender de uma maneira totalmente diferente e vão chamar de mensagem quando não passa de uma teoria. E é isso que é ensinado. Então, nós não podemos fazer mais nada. Tudo que estava ao nosso alcance para ser feito, foi feito. Tudo que nós podíamos fazer, ajudar. E nós paramos com essa questão de discussão, porque não adianta você discutir. Discutir doutrina, como dizia o irmão Lee, é coisa de criança, de bebezinho, ficar discutindo doutrina. Então, não adianta você ir lá para discutir. Se eles não aceitam, o que nós podemos fazer? Se aceitam, amém. Se não aceitam, também. Amém para as duas coisas. Deus tem que ser glorificado nas duas coisas. Deus é glorificado quando um eleito aceita recebe a sua revelação, recebe a sua palavra e é salvo. E Deus será glorificado da mesma maneira quando um eleito quando uma pessoa, não recebe a sua palavra, aliás, rejeita ela e será condenado por aquilo. Deus vai ser glorificado, o inferno vai glorificar o nome de Deus, tão quanto o céu glorificará. Então, como diz a Bíblia, em tudo dai graças, em tudo. Que Deus seja louvado em tudo isso. Então, o porquê nós estamos tomando essa posição não é para causar divisão, como estão dizendo. Apenas porque não concordamos com as teorias que é ensinada. Não apoiaremos uma teoria de homem, de um sistema. Nós estamos aqui para defender sistemas, para mostrar um ministério, para mostrar um homem. Estamos aqui se posicionando em prol de toda a palavra de Deus. Os opróbrios que vierem e tudo mais, teremos que passar de qualquer maneira, mas nós se posicionamos pela palavra de Deus, não por um ministério, não por um homem, por um líder. E assim vamos seguir, crendo, defendendo essa palavra, mas entenda que não fizemos o que estamos fazendo por causa de divisão. As pessoas que estão lá, se eles não vierem a crer por causa da verdade, é melhor que continue na onde estão. Se um bêbado está na sarjeta e ele quer vir para a igreja, que ele venha através da verdade. Sempre é usado contra nós esse argumento. Não, mas um bêbado na sarjeta não precisa entender essas questões doutrinárias. Bom, se ele não vier pela verdade, que é melhor que ele continue lá na sarjeta. Porque a única coisa que liberta é a verdade. Boas obras, caridade, amor ao próximo não salva ninguém. Se o bêbado tem que vir, que ele venha pela verdade, não por qualquer outra maneira de conquistar almas. Que Deus abençoe sua vida no nome de seu Filho Jesus Cristo. Até mais.